TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nós estamos mais uma vez iniciando nosso programa maravilhoso, Páginas da Bíblia, um novo livro, uma nova história, uma nova emoção. Quero convidar você e dizer que convide outras pessoas para se manter nesse propósito de começar esse estudo agora e ir até o final, porque nós vamos descobrir em Josué um grande líder. Eu quero agradecer para estar conosco nesse programa de hoje, nossos mestres que nos conduzirão. Professora Ieda, muito obrigada. É uma alegria estar aqui junto com vocês, né? Coisa boa. Refletindo a palavra, né? Os versículos da Bíblia, as páginas da Bíblia. Vamos nos apaixonar por Josué como me apaixonei por Moisés? Sim. Com certeza, que é o meu São Moisés. Tem muita semelhança aí. Tem muita semelhança, né? Aqui o diácono José Carlos, a quem agradeço imensamente também sua presença. É muito bom estarmos juntos perscrutando a Sagrada Escritura, né? Agora com o livro de Josué. Então, com Josué lutar em Jericó. Olha aí. Juntos. E descobrir Josué, esse grande braço que foi para Moisés, né? E ver em Josué esse continuador daquele ardor que Moisés conseguiu propagar no meio do povo, né? Israelita, enfim, libertos, né? Então, gente, vamos entrar. No programa anterior, nós fizemos uma introdução no primeiro programa, depois nós fizemos já no segundo programa, estudamos o capítulo 1 e 2 de Josué. Vamos iniciar hoje o capítulo 3, mas para isso, Diácono, você faz para nós assim um retrocesso, um pouquinho de retrocesso para a gente se situar nesse livro? Então vamos lá, né? Livro de Josué. Então, esse livro de Josué, como acredito que Padre Carlos e Maíla já muito bem expuseram, quem está vendo o programa pela primeira vez pode assistir lá no YouTube as introduções, mas é um livro com característica daquele autor deuteronomista, né? Podemos dizer da escola deuteronomista, porque ele não foi escrito por uma pessoa só. Assim dizem, né, os estudiosos, e ele muito provavelmente começou a ser escrito ali no tempo do Javista, ali pelo século X até o século VI, né? E aí depois, lá pelo século IV, na volta do exílio, que ele foi concluído, né, segundo os estudiosos, né? E ele tem essa característica de continuar com a narrativa do Pentateuco. Então, alguns autores incluem ele num dito hexateuco, né, que nós estudamos Pentateuco. Isso. Né, os cinco livros. Os cinco rolos, os cinco livros, mas ele se encaixaria nessa caixinha de um hexateuco, porque ele é uma continuação da obra de Moisés. Sim. Josué é esse sucessor de Moisés, né? E então ele seria esse hexateuco. E é considerado também um livro histórico, porque ele faz essa transição, né, do êxodo, da caminhada ali do deserto para a tomada de posse e depois a distribuição daquelas terras conquistadas que o Senhor concede a Israel, ainda no governo, digamos, dele, é feita essa distribuição, né? E aí tem início o período dos juízes, que deve ser o nosso próximo assunto, e emendando com depois dos juízes, Samuel vai instaurar a monarquia. Então ele é esse livro histórico, esse livro de transição, né? E que nos revela essa história aí do início
do período aí do tribalismo, né? O período dos juízes e a conquista. Então, anteriormente nós havíamos visto a eleição de Josué como sucessor, né? E o início aí da caminhada, da conquista da terra. No último programa foi muito legal, porque ele manda os espiões para visitar, conhecer, examinar o terreno que eles deveriam conquistar. Tem também uma bela passagem em que eles são acolhidos por uma prostituta, a Raabe, né? Essa Raabe os acolhe, é feito um acordo com ela, né? De que ela e a sua família seriam protegidas, seriam preservadas do ataque que deveria ter aquele famoso voto interdito. Então Raabe, ela é preservada. E coisa bonita, né? Essa Raabe, ela é acolhida, ela é integrada ao povo de Deus. E quando nós vamos lá no Evangelho de São Mateus, nós vamos encontrar Raabe, essa que foi uma prostituta, né, lá em Jericó. Ela se torna uma das avós, que eu brincava, né, com você antes do programa, uma de las abuelas de Nosso Senhor Jesucristo, uma das avós de Nosso Senhor Jesus Cristo. E então a gente vê nas entrelinhas do livro de Josué, para você se apaixonar, para os telespectadores se apaixonarem, né, no livro de Josué, que quando a gente chegar lá pelo capítulo 6, nós vamos ver uma polêmica ética, né, do voto do interdito, que o autor diz que Deus mandou destruir tudo, de mamando a caducando, gente, bicho, tudo, mas nós vemos a misericórdia de Deus permeado aí na pessoa de Raabe, que futuramente ela é inclusa por São Mateus na genealogia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, considerando todo esse histórico de Josué, e a gente percebe aqui também, queridas mestres, que vocês já devem até ter colocado isso aqui, que não há uma sequência aleatória. É uma sequência como se fosse uma linha do tempo que acontece no livro sagrado, não é verdade? Vai tudo acontecendo já dentro de uma caminhada. O livro de Josué, a história que contém o livro de Josué, é uma história de fatos realmente decisivos, que aqui nós vamos ver a entrada em Canaã, porém numa dimensão transcendente. Então, o autor, ele não tem a intenção de contar, ao mesmo tempo, ele conta um fato histórico baseado na fé no Deus verdadeiro, no Deus vivo, no Javé, no Deus libertador. Então, nós vamos ver aqui esses fatos históricos, mas ao mesmo tempo que transcende a história, porque nós temos a promessa de Deus, que não começa aqui no livro de Josué. Então, a história do livro de Josué, ela faz parte de uma grande história, que nós podemos ver lá no livro de Gênesis 18, quando Deus promete a Abraão terra, a terra prometida. Existe a promessa já desde o primeiro livro do Pentateuco, que é Gênesis. E dá uma continuidade nessa sequência. E dentro, além disso, a história que contém o livro de Josué, ela está inserida dentro de uma história muito maior, que é a história da salvação. Então, nós vamos ver aqui que os fatos, igual o diácono comentou, os fatos históricos, os acontecimentos, são acontecimentos de uma época bem anterior, que nós vamos ver de 1220 a 1200 antes de Cristo, que conta esses fatos históricos. Porém, quando o livro termina, que ela é a sequência, a continuação do livro do Deuteronômio, ele vai terminar contando essa história, e o encerramento do autor desse livro é lá pelo ano do tempo, na época da monarquia, dos juízes, que o livro vai tomar sua forma definitiva. Então, ele vai escrever também, vai fazer
vamos dizer assim, umas alterações nesses fatos e histórias, narrando esses fatos para povos que viveram em outra época. Então, aproveita a história que foi acontecida para um tempo de exílio, um tempo de pós-exílio, onde o povo volta de novo, né, do exílio da Babilônia, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo, para se juntar de novo e formar uma sociedade de acordo com a fidelidade à lei, à aliança querida por Deus, né? A aliança que contém os 10 mandamentos. Ok. Então, para nós iniciarmos efetivamente nosso estudo de hoje, abram no livro de Josué o capítulo 3º. Eu vou ler do versículo 1, o primeiro bloquinho, até o versículo 6. Vai dizer: Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim com todos os israelitas. Vieram até o Jordão e ali pousaram antes de atravessar. Ao fim de 3 dias, os escribas percorreram o acampamento e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança de Yahvé, vosso Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós também partireis do vosso lugar e a seguireis. Todavia, haja entre vós e a arca um espaço de cerca de 2.000 côvados. Não vos aproximeis dela. Assim sabereis qual caminho tomar, pois jamais passastes por este caminho. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã Yahvé fará maravilhas no meio de vós. Depois Yahvé disse aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram adiante do povo. Ai, meu Deus, quanta coisa que a gente vai aprendendo e entendendo, né? Me parece hoje os andores, né? Que a gente carrega, as imagens sacras, né? Para as nossas festividades, para as nossas reverências, para o nossos louvores, né? Essas santas imagens. Aqui já é uma forma de ensinar ao povo, né? Que o sagrado deve estar sempre em meio a um respeito muito grande, sem tumulto, elevado, e deve ser rendida toda homenagem. Então aqui nós temos esse paralelismo com Moisés. Moisés foi um personagem assim muito mais exponencial do que Josué. Sim. Josué é o sucessor de Moisés. E Deus, por meio de Moisés, operou maravilhas. O mar se abriu, né? Mas, para Moisés, Deus revelou o seu nome. Yahvé, eu sou, eu estou, eu permaneço, eu caminho. Deus caminha no meio do povo. Então, nesta passagem do Jordão, nós temos a intenção do autor é mostrar que, embora Josué seja um personagem menor do que Moisés, Deus é o centro dessa história. Deus assume o centro da história do seu povo, não é? E aí vai operar maravilhas também. Por quê? Porque o Rio Jordão vai ali se dividir em 2. As águas, de uma maneira misteriosa, a água vai ser represada, né? E quem que faz isso? Deus. E qual é o símbolo que mostra que Deus está presente? A Arca da Aliança. Então Deus ordena a Josué que eles marchem, né? E aí o que acontece? Vai acontecer esse milagre, esse sinal, e aí vão carregar a Arca da Aliança de maneira solene, né, como numa procissão, como num rito litúrgico. A arca é carregada de maneira solene. Tem essa distância de 1 quilômetro, né? Esses côvados aí representam mais ou menos 1.000 metros, né? 1 quilômetro, essa distância. E aí o que vai acontecer? Então, aí o povo vai marchar, vai passar como uma procissão ou como uma parada militar diante do Senhor, que é o autor de todas as coisas para o povo de Israel,
né? E assim de forma milagrosa, lembrando o que aconteceu lá no Êxodo, né? E também, além de haver essa separação das águas, eles estão ali próximos à Páscoa, e eles rememoram também essa festa da Páscoa. Então, é tudo muito inspirado por Deus para mostrar esse simbolismo, né, de que o Senhor, que Deus caminha com eles, e é Deus que opera as maravilhas, e não o homem, mas é Deus. Então, Josué, ele não é o centro. Quem é o centro é a Arca da Aliança, ou seja, é Deus, é o Senhor, é Javé, que é o centro desses acontecimentos. E dessa maneira Deus continua se revelando na história. E Eda colocou muito bem que esse livro, né, de Josué, ele está inserido aí como transição, mas ele é muito importante em toda a história da salvação. E esse capítulo, né, o capítulo 3, capítulo 4, nós vamos ver aí então que Deus se revela na história desse povo. E até então Deus é o centro dessa história e o centro desse acontecimento, né, que é o início da tomada da terra prometida. E Eda, eu fico assim pensando, Moisés, quando tira o povo da escravidão, o povo atravessa o Mar Vermelho e a reverência é dada ao povo, porque é do meio desse povo que sairá um Salvador futuramente. Então, é como se a reverência fosse para esse povo. Passa-se esses 40 anos, agora Josué, que tem uma representação como se fosse Moisés, seu sucessor, vai passar no Jordão como que tomando posse da herança, do presente que Deus lhes reservou, só que não Josué, mas passa, como disse o diácono, a Arca da Aliança, mas as águas do Jordão se abrem, lembrando o Mar Vermelho que se abriu, só que agora não é mais o povo, como o diácono também colocou, é o Senhor ali representado, né, na Arca da Aliança, o Senhor vivo através da Arca da Aliança, que são as tábuas da lei, contém as tábuas da lei, que vai fazer essa travessia e vai tomar posse da terra. É impressionante o capricho que Deus tem quando Ele escreve de forma natural essa história de amor, né? É uma história de amor e Ele vai se revelar de uma forma prodigiosa, assim como Ele se revelou também no Egito. Então, é muito semelhante essa passagem do Jordão com a travessia do Mar Vermelho, com a saída do Egito. Tanto eles vão retomar os temas, lembrando com muita semelhança esse fato que ocorreu, né, com a travessia. Agora aqui, nós vamos ver a passagem, a travessia milagrosa do Jordão. Esse trecho que você leu do 3, capítulo 3, do 1 até o 6, ele vai falar assim sobre os preparativos para essa travessia. Então eles se preparam para atravessar, porque Deus ele vai agir prodigiosamente. Por que Deus vai se revelar e agir de forma extraordinária, parar o curso do rio, né? Vai ser o povo vai passar a pé enxuto. Por quê? Primeiro, depois aqui na sequência das leituras, ele vai falar que é porque, para mostrar que ele está com Josué. Eu estou com você na conquista da terra. Sou eu que vou dar a terra para o povo, não tenha medo. E para mostrar para essa geração que está agora aqui, essa geração que vai atravessar e entrar na terra prometida, não é a mesma geração de homens e mulheres e crianças que saíram do Egito. Eles passaram 40 anos pelo deserto. Então, eles são descendentes, eles nasceram no deserto. Esse pessoal, lembrando os textos anteriores de Deuteronômio, que fala que somente Josué e Calebe entrarão na terra. Então, somente Josué e Calebe fazem parte daquela geração que saiu do Egito. Essa nova geração, que vai ser liderada por Josué, ela nasceu no deserto. Ela não experimentou, não fez a experiência de Javé.
o Deus libertador, o Deus poderoso, que é o Senhor da terra. Nos próximos aqui, nós vamos ver os títulos que o texto vai dar para Javé. Então, ele vai agir de maneira prodigiosa para que essa geração creia, e viva com a fidelidade à aliança. Para que eles creiam em Javé. Eles não experimentaram, não viram o que Javé fez no Egito. Nós lembramos aqui as 10 pragas. A saída, a Páscoa, vai ser rememorada aqui quando eles tomarem posse da terra, porque vai ser a festa da libertação. Então, essa geração ela vai experimentar esse Deus que é poderoso e que faz prodígios na vida da gente. Então, aqui, esse trecho são os preliminares. É igual você falou, lembra uma procissão. Lembra o quê? Lembra uma celebração litúrgica até. Porque, assim, o autor ele tem uma intenção religiosa. Então, ele pega aquele fato e lembra, então, numa celebração litúrgica, começa a contar o que aconteceu antes dessa travessia. Então, o que é que nós temos aqui que lembra uma celebração litúrgica, onde celebrava realmente a entrada na Terra Prometida, a entrada de Israel na Terra Prometida? Nós temos aqui um líder. Nós não tínhamos lá no Mar Vermelho, na travessia, nós tínhamos Moisés. Aqui nós temos Josué. Então, nós temos o sacerdote que lembra o quê? Uma celebração litúrgica. Nós temos a presença do Senhor na arca. Do sagrado. A distância entre o sagrado e o profano. E nós temos a procissão também. É como se fosse uma procissão, igual você comentou. Parece que assim, lembra assim, a travessia do mar, do Rio Jordão, lembra uma procissão, onde o povo passa e carrega o seu andouro, que tem de mais precioso. Esse povo que tem de mais precioso aqui é a Arca da Aliança, que representa Javé com o seu povo. Então, aqui tem todo esse preparativo, assim, essa preparação antes da travessia, lembra essa celebração litúrgica, onde eles lembram, então, onde o povo celebra a entrada na Terra Prometida. E nós vamos ver mais para frente, no capítulo 5, que existia, depois da travessia do Jordão, um santuário, que foi o primeiro acampamento depois da travessia do Jordão, que chama Gilgal. Ali foi fundado o primeiro santuário, onde vai se celebrar, vai haver a circuncisão desta nova geração, e vai haver a celebração também da Páscoa, a primeira Páscoa. É interessante lembrar ainda, dentro desse paralelismo com o Êxodo, que lá era mar, aqui é um rio. Lá tinha coluna luminosa, Deus se manifestava na coluna luminosa. E aqui Deus se manifesta na própria arca que ele mandou construir. Então a presença de Deus está ali na arca, E também é interessante a gente relembrar que lá era o povo, podemos dizer assim, era uma massa, não era muito organizado, saíram às pressas. E aqui parece mesmo uma procissão litúrgica, uma marcha militar. Eles passam de forma organizada. Então já são um povo organizado, já formam não uma simples massa, mas povo de Deus, e formam um exército, é um povo aí militante que passa ali de forma organizada. E também a palavra-chave, que é a passagem, lembrando a Páscoa, tempo parecido com o da Páscoa, e lá Páscoa, passagem do Mar Vermelho, aqui passagem pelo Jordão, iniciando essa conquista, da Terra Prometida. Então, é só para a gente encerrar essa parte aí depois que você vai. Tem uma palavra aqui que se chama os escribas. Então a gente pensa assim, mas gente, já naquela época já existiam os escribas, doutores da lei. Aí eu vi numa outra tradução, na tradução do Peregrino, essa palavra tem um outro significado. Significa são ajudantes de Josué. Então, só para destacar, porque às vezes você lê de primeira assim, fala, mas nós estamos numa época tão diferente, nos acontecimentos
tão antigos. Então, gente, vocês vão falando e minha cabeça vai assim, ó, juntando os pedacinhos como se fosse uma coxa de retalhos. Essa dimensão toda que o diácono coloca e que a Ieda complementa, me faz lembrar, como essa grande massa que o diácono coloca, um grande povo que apenas busca liberdade. Terra, A viver. liberdade, a terra, mas não tem nenhum sentido da ordenação eclesial, do conceito do que é sagrado, da honraria que se deve dar ao Deus, a Javé. E Deus, que estava muito presente naquela época, porque esse povo precisava de instrução, vai se tornar aquele Deus que vai iluminar realmente todo esse povo, de certa forma, desordenado espiritualmente e fisicamente, né? Ao longo desses 40 anos, essa ordenação vai acontecendo e Deus, pouco a pouco, vai se afastando, né? Tanto é que chega agora, como Ieda coloca, eles já estão totalmente ordenados, já tem um conceito do que é reverência, do que é o respeito ao sagrado, já passaram por muitas experiências e agora esse poder, esse governo de Deus passa a ser colocado nas mãos daquele líder que toma frente. Deus vai se afastando, mas vai deixando nele a personificação dessa deidade. É isso. Então, Deus está sempre presente. E aí tem um autor que vai falar assim, que é ele que tirou Sim. Israel do Egito e quando ele tirou porque ele viu, ele ouviu o clamor do povo e veio para quê? Para conduzir o povo até uma terra que jorra leite e mel. Uhum. Então, desde a saída do Egito até a caminhada do deserto, até nesse momento que nós estamos aqui, né, Deus conduz o seu povo. O povo não está sozinho. É um povo que experimenta, que conhece o nome de Javé. Tá. Então, é um povo que sabe dessa presença e faz a aliança com esse Deus. Ele é o Deus de Israel, é o nosso Deus. É o nosso muito Deus. bonito, né? Bonito Quando a gente canta ver. hoje, Hosana, o filho de Davi, né? Aham. Que fala, né? Que ele é o Deus de Israel. Jesus é o nosso Deus, é o mesmo ontem, Isso. hoje e sempre. Uhum. Né? Então, então Deus nunca abandona seu povo. E como é importante a gente ver construído dentro de nós esses conceitos, né? Complementando também, a gente percebe o resultado e o sentido do número 40 anos no deserto. Então, quando passa o Mar Vermelho, ainda é massa. Agora, depois dos 40 anos, quando vai transpor o Jordão, a pé enxuto também, já é um povo organizado, resultado do sentido teológico do número 40, que é preparação. Então, Deus foi preparando, né, aquele povo, e agora são os descendentes daquele povo, né, que saiu do Egito, agora os seus filhos, os filhos daquele povo, os filhos de Israel, os filhos de Deus, povo de Deus, já é um povo organizado ao transpor o Jordão. Ok. Tá boa a história, né? Mas já já nós voltamos. Voltamos. Rapidão. Vamos correr agora para o nosso versículo 7 do capítulo 3 do livro de Josué, para a gente entender essa história, como vai caminhar. Yahvé disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a aliança da arca, dizendo: quando chegardes à borda das águas do Jordão, parareis no próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé vosso Deus. Acrescentou Josué: nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os heteus, os heveus,
os ferrezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão diante de vós. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando a planta dos pés dos sacerdotes que transportam a arca de Yahvé, Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas. As águas que descem de cima pararão numa só massa. Gente, não tem o que a gente não se recordar do que aconteceu com Moisés ao atravessar o Mar Vermelho. É impressionante. Que Deus mais cheio de capricho, né? É muito bonito, né? Porque quando os sacerdotes tocam, o rio é represado, né? As águas que já tinham passado vão continuar seu curso e as outras elas são represadas e vão molhar ali regiões próximas, né? E aí tem até uma discussão, porque alguns teólogos eles buscam historicizar, assim como fazem com o Mar Vermelho. Alguns teólogos, não, porque tinha mar de junco, não, porque tem um caminho lá que faz aquele caminho, semelhante tem lá no Nordeste, o Mar de Moisés, que a maré, de certa forma, que ela se posiciona, cria um caminho. Então, assim, a gente percebe que a intenção do autor é mostrar o transcendente, mostrar o poder de Deus. Mas aí nós, os teólogos, começamos a historicizar. Nesse caso aqui, alguns dizem que houve um deslizamento de terra e que esse deslizamento de terra bloqueou as águas. E que, na verdade, foi coincidência. Eu, enquanto teólogo, eu creio mais na providência do que na coincidência. Tem alguns teólogos que creem mais na coincidência, no acaso, do que na providência, né? Mas, em todo caso, a teologia é justamente para a gente meditar, né? E estudar sobre essas maravilhas de Deus. Eu, como teólogo, eu prefiro crer na historicidade do fato, na intervenção, na revelação de Deus na história do ser humano, do que no acaso ou na coincidência, mas sim a providência. É interessante essa questão do milagre, né? Nessa passagem do Rio Jordão, na passagem do Mar Vermelho, que Deus age de forma prodigiosa para salvar o povo quando o povo não tem mais, quando nós também não temos mais saída. Quando a gente não tem mais por onde recorrer, ele vai parar. Nós vamos passar e atravessar, porque a nossa fé nele é que nos ajuda a atravessar. Saber da presença dele, saber que nós não estamos sozinhos. Que nós temos um mar, nós temos um rio de águas para atravessar. E tomar posse das bênçãos, dos dons de Deus, das graças de Deus na nossa vida. Porém, nós temos fé que é ele que nos guia, que é ele que nos conduz, que está presente. Nós não estamos sozinhos nessa travessia, nessa passagem. Então, essa questão que o diácono colocou, a questão de que muitos autores, principalmente um escritor árabe, que ele disse que esse fenômeno de parar o Rio Jordão aconteceu, né? No ano de 1267, que esse Rio Jordão, durante um período de 10 horas, ele ficou assim, interditado o vale. Então, dava para o pessoal passar. Porém, aí tem um outro autor que ele explica, mesmo sendo um fenômeno natural, que tanto na travessia do Mar Vermelho que se comenta, como na travessia agora do Rio Jordão, não deixa de ser milagre. Por quê? Há uma intensificação do fenômeno natural, aonde que acontece na hora que o povo de fé precisa e na hora que Deus quer. Olha que bonito. Então, mesmo tendo toda essa discussão, né, porque a questão, não, a Bíblia não é um livro de história, que é o fato, aconteceu daquele jeito, mas é um livro de fé, né? Então, ela tem uma intenção religiosa e transcendente. Deus tem o poder
de fazer a hora que ele quer, o que ele quiser. Então, é isso que essa geração vai ver agora. Então, mesmo tendo esse fenômeno natural, não deixa de ser um milagre. Até porque se tudo move e se comove por vontade de Deus, tudo está na sua mão. Esse fenômeno, mesmo que fosse algo corriqueiro na região, digamos que acontecesse uma vez por dia, ele acontecer naquele dia, no horário que botou o pé para atravessar, já é uma manifestação de que Deus ali era quem estava dominando. Era a orquestra, estava sob seu comando. Ele era o maestro disso tudo, né? Então, nesse trecho que você leu, do capítulo 3, do 7 até o 13, são as últimas instruções, então. Essas últimas instruções, Josué, então, ele vai pronunciar em nome do Senhor o que vai acontecer. Tanto que o texto fala aqui, Yahvé disse a Moisés: hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo Israel, né? Para que saibam que assim como eu estive com Moisés, eu estarei com vocês. Aí então ele instrui como é que deve acontecer, né? Ele fala, né, a questão de que ordena os sacerdotes que levam a arca. Os levitas eram responsáveis por carregar essa arca, né? E aí ele diz, quando você chegar, vai acontecer isso, 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 e o rio vai parar. Aí ele diz assim, e ele acrescenta: nisto vocês reconhecerão que o Deus vivo está no meio de vós. Então, muitas vezes nós buscamos um milagre para reconhecer essa presença de Deus vivo no nosso meio. Porém, Deus, ele age também, ele tem o poder de agir no extraordinário na nossa vida com poder. Mas o grande milagre que Deus nos dá a cada dia é o dom da vida. Então, você está vivo, você está falando, você está andando, esse é um grande dom, né? E uma vez eu assisti a palestra do Padre Léo. Então estava todo mundo assim querendo ir para um retiro em busca de um milagre, né? E hoje a gente percebe assim, só para entrar um pouquinho, porque o texto fala desse milagre, né, desse extraordinário de Deus. E as pessoas estão buscando uma religião que não tem cruz, que não tem sofrimento, que não tem dificuldade, aonde você vai lá e vê milagres. Eu já ouvi pessoas na igreja dizendo: não, eu não vou participar mais da igreja católica, porque aqui não acontece milagre. Eu vou buscar outra religião que lá o pessoal, quem está na cadeira de roda anda, né, o cego enxerga. Então, então existem muitas propostas religiosas assim, porém, o mais extraordinário é essa presença, é a vida que Deus nos dá a cada dia. Então, nesse retiro, o Padre Léo, então, ele está comentando, ele falou assim: escuta, tem algum cego aqui no meio? Aí eu não tinha nenhum cego. Pois todo mundo enxerga aqui, um grande milagre. Então, nós gostamos de ver o extraordinário, né? Então, se tivesse um cego lá e voltasse a ver, enxergasse, era considerado milagre. E toda aquela multidão enxergando não é milagre? Não era suficiente. Então, muitas vezes a gente quer ver essa manifestação do Deus vivo. Ele opera milagres, ele faz milagres. Tanto que o texto vai falar aqui: o Deus vivo está no meio de vós. O Deus vivo, ele não é um Deus inerte. É um Deus que vê, um Deus que caminha, um Deus que ajuda, que está junto. Um Deus que quer fazer comunhão comigo e com você. Que quer nos ajudar. Para quê? Para quê? São João vai falar. Por que Jesus realiza 7 sinais nos livros de São João? Que ele pega os 7 sinais, os 7 milagres. Para quê? Para que você, para que eu, para que nós acreditemos em Deus. Para que nós tenhamos fé no Deus da vida. Para que e tenhamos, a partir desta fé, dessa presença em nós, nesse Deus que é poderoso, que quer nos dar uma terra, que quer nos dar o céu, para que a gente tenha vida em plenitude. Não é qualquer vida que Deus quer para o seu povo. Agora, o povo aqui, a travessia do Rio Jordão, não é mais uma massa de escravo, mas é um povo já constituído, que vai agora formar uma nova sociedade. Essa passagem é uma nova sociedade, que vai criar uma sociedade de acordo com o projeto de Yahvé,
que Ele quer para mim, que Ele quer para você, que quer para todos nós. Muito bem. Seguindo, vamos pegar aqui o versículo 14 e finalizar esse capítulo 3º, e vai dizer: Ora, quando o povo deixou suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas suas margens durante toda a ceifa, as águas que vinham de cima pararam e formaram uma só massa a uma grande distância em Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, ao passo que as águas que desciam em direção ao mar de Arabá, o mar salgado, ficaram inteiramente separadas. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança de Yahvé detiveram-se no seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Nós temos aqui outro Moisés. Eu acho que Deus estava incomodado, ou talvez fosse o povo que cobrasse. Por que ficamos sem Moisés? Moisés era o nosso pai. Moisés fez abrir o mar vermelho. Moisés foi o grande homem. Afinal, eram 40 anos juntos, né? Agora nos deixas aí Josué. É muito bom, é bonzinho, mas o que Josué pode ter feito perto de Moisés? Aí acho que Deus, para dizer, peraí, que eu vou mostrar para vocês quem que é Josué, porque todos eles são o que eu quero que eles sejam. Não está em nenhum deles o poder que cada um demonstrou, né? Sim. E ele faz o milagre, a mesma coisa que fez. Pois é. Então Deus, que coisa, hein? ao mesmo tempo que ele manifesta o seu poder, ele vai reforçar a autoridade. Hoje em dia, o mundo vive uma crise de autoridade, né? As pessoas... certas pessoas têm assim o lema: ai governo, sou contra. Hoje eu estou com mania de espanhol. Você é muito inspirado hoje. Ai governo, sou contra, né? Não então, interessa quem, né? Naquele tempo existia também essa tendência à rebeldia, tendência a rejeitar a autoridade. Sempre houve. Moisés sofreu muito. Sim. Né? Mas Deus, ele sempre reforçou a autoridade de Moisés. Temos lá aquele episódio lá com o Datã, com a Abirã. Isso. Aconteceu, né, lá com os revoltosos. E aqui também ele está no começo, né, do seu ministério, do seu serviço. Então Deus vai também reforçar. Isso. Deus manifesta: estou no meio de vocês. Mas, ao mesmo tempo, ele reforça a autoridade do seu escolhido, né? E essa é uma grande lição para nós, porque hoje em dia, qual que é o grande problema da sociedade? É a rejeição à autoridade. Rejeitam a autoridade paterna, querem desconstruir a sociedade patriarcal, né? Querem desconstruir dentro da igreja a autoridade que foi dada à hierarquia pelo próprio Jesus. Isso. Né? Tá certo que somos iguais diante de Deus, mas dentro da igreja, enquanto povo de Deus que caminha, né, neste mundo, Deus, o próprio Jesus, ele instituiu uma hierarquia, não para ser mais do que os outros, mas para que, a exemplo do que acontecia no Antigo Testamento, que a gente está vendo aqui, a hierarquia esteja a serviço desse mesmo povo de Deus. Mas para exercer esse serviço, para que haja ordem, Deus, o próprio Jesus, ele instituiu então essa hierarquia com os ministérios ordenados. Aqui nós já temos uma prefiguração. Outro ponto interessante também é a numerologia bíblica entra em ação de novo, não é? Por quê? Porque Deus, ele manda que 12, né? 12 representantes ali de cada tribo, né? Façam, não é? Essa passagem. E aí nas cenas do próximo capítulo nós vamos ver que cada representante depois vai pegar uma pedra do rio, né? Vão fazer lá primeiro dentro do rio, depois fora do rio, um monumento, um memorial
desse acontecimento, né, que deve ser lembrado por todo o povo de Deus, né, a passagem do Rio Jordão. Então, assim, esse número também ele é muito importante, que relembra as 12 tribos, que relembra lá do Gênesis, salvo engano, né, que Jacó fez um memorial também de 12 pedras aqui na Terra Prometida. Então, de novo, esse memorial relembra o passado e já prefigura para o futuro os 12 apóstolos de Nosso Senhor. Então, só uma observação, porque às vezes a gente lê e parece, nossa, mas repetiu o mesmo prodígio. Do 3, que você leu, do capítulo 3, do 7 até o 13, então o que acontece? Ele anuncia o prodígio que vai acontecer, ele dá as instruções. E do 14 ao 17. Até o 17, aí é a realização do prodígio. Então, é o fato que aconteceu. Promessa e realização. A realização. Então, tem o anúncio e depois nós temos a realização. Dá a impressão que você está repetindo tudo de novo. Né? Porém, não. Primeiro ele instrui o povo, Josué instrui, e depois o fato acontece. Ok. Então, assim, nós encerramos esse capítulo 3º do livro de Josué, já começando a sentir, ou já sedimentando, ou até já concluindo que Josué não foi pego de qualquer forma porque não tinha mais ninguém. Josué tinha o perfil, tinha as características, e foi o homem que Deus pôs o dedo para continuar a obra de Moisés. Um papel muito importante que Josué vai desempenhar daqui para frente, e a gente pede que você não deixe de estar conosco no nosso próximo encontro, nosso próximo programa, para que, assim como assimilamos tão bem Moisés, possamos assimilar tão bem esse papel de Josué na história da salvação. Portanto, agradeço os nossos mestres aqui presentes, agradeço a você e os convido a estarmos juntos na nossa próxima aula. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada!